vocês chegarem em uma boa hora. Então vamos lá tomar o nosso cafezinho? Cafezinho com física? Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Bem, o que será que a professora Karine está aprontando, né? Eu só tô fazendo meu cafezinho simples, mas estou utilizando aqui um aparelho diferente. Talvez a avó, o pai, a mãe, tio de vocês deve conhecer. Isso aqui nada mais é do que uma resistência para aquecer a minha água aqui para fazer o meu café. Mas antes da gente saber como é que funciona essa resistência para aquecer a minha água, a gente precisa conhecer 3 grandezas. A gente precisa conhecer resistência, tensão e corrente elétrica. Bora lá para mais uma dica? Então, pessoal, para eu poder fazer o meu café, eu preciso de água quente. E para isso estou usando esse tipo de equipamento. Vou ligar na tomada, utilizar de energia elétrica para poder esquentar a minha água. Para isso, a gente precisa compreender, como eu disse para vocês, as 3 grandezas físicas: a resistência, a corrente elétrica e a tensão. A primeira delas, vamos falar sobre corrente elétrica. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de elétrons que estão passando em um determinado intervalo de tempo. São aqueles elétrons, aquelas cargas carregadas negativamente que estão caminhando aí, seja por um fio, seja por um meio qualquer. A corrente elétrica, ela pode ser tanto alternada quanto contínua. O que isso significa? Na corrente alternada, os elétrons eles oscilam de posição, vão mudando a posição deles a cada instante. Já na corrente contínua, os elétrons eles caminham num único sentido. Agora, o que é a tensão elétrica? A tensão nada mais é que a energia dada aos elétrons para eles poderem caminhar por um fio, para gerar essa corrente elétrica. A tensão elétrica, antigamente, a gente utilizava muito a palavra tensão. Hoje, a gente já utiliza mais a palavra DDP, que significa diferença de potencial. Mas espera aí, Karine, o que é isso? A diferença de potencial é quando eu tenho 2 corpos carregados eletricamente, um positivo e o outro negativo, e entre eles eu vou ter essa diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, DDP, nós também temos em casa, nas tomadas 127 ou de 220. Nas tomadas de 220, a corrente elétrica é maior, eu preciso ligar um equipamento de maior potência, um equipamento forte. Já nas tomadas de 127, a gente utiliza mais os aparelhos do dia a dia, o secador, um rádio, a televisão, que é mais comum. Então, olha só, eu tenho o meu aparelho aqui, que ele é ligado numa tomada de 127 volts. Volts é a unidade de tensão. A terceira grandeza física é a resistência. O próprio nome já sugere. Ela vai criar obstáculos para os elétrons na sua passagem. Então vai depender muito do material. Por exemplo, um material feito de borracha, de plástico, ele tem muita resistência física. Então é muito mais difícil uma corrente elétrica passar por eles. E aí, o material de borracha e de plástico, ele serve como um isolante. Já materiais como o metal são ótimos para passar a corrente elétrica. Por isso a fiação de casa é feita de um metal, é feito de cobre. Então, esses materiais, eles apresentam uma determinada resistência. Até mesmo o metal, que tem mais facilidade em permitir a passagem desses elétrons. Um fato importante da resistência é que a resistência tem a capacidade de gerar energia térmica. Ela pega a energia elétrica e transforma em energia térmica. Imagina só, você no meio de uma multidão de pessoas. Você, no caso, seria o elétron. Você está tentando passar lá no meio do povo. Não gera um calor na gente? É bem parecido com isso. Quando o elétron ele está tentando passar por esses obstáculos dentro do material, ele vai gerando calor. E por isso esses materiais tendem a aquecer. Todo material que está passando uma corrente elétrica por ele tende a aquecer devido à sua resistência. Então eu tenho aqui, por exemplo, 2 casos de resistência. O meu material que vai me ajudar a aquecer a água, pois a corrente elétrica vindo da minha tomada, essa corrente elétrica impulsionada pela tensão, ela vai passar esses elétrons dentro do meu material metálico. Esse material metálico, ele tem alguns obstáculos dentro dele, enquanto a corrente elétrica está passando, ele está convertendo a energia elétrica em energia térmica, fazendo com que a minha água fique aquecida cada vez mais. Eu tenho aqui para vocês também uma resistência de chuveiro. Quando a corrente elétrica passa por ele, ele também vai converter essa energia elétrica em energia térmica. E aqui eu tenho 3 pontos. Quando eu conecto os fios nos extremos,
eu tenho um comprimento maior desta mola. Isso vai fazer que a corrente elétrica vai passando em cada um dos fios, em cada uma das espiras e vai gerando, transformando energia elétrica em energia térmica. Então eu terei uma quantidade bem grande de energia térmica, porque o comprimento é maior. Então isso é como seria se eu ligasse o inverno lá do chuveiro. Preciso de um chuveiro bem quente, então eu preciso de um comprimento maior para poder ter mais energia térmica e transformada. Já quando eu ligo neste ponto do meio e nessa extremidade, eu tenho um comprimento menor de mola. E aí, aqui eu vou ter a minha energia elétrica, a minha corrente elétrica passando, e ela também vai se transformar em energia térmica, só que é um comprimento menor. Isso é como se eu ligasse o verão lá do meu chuveiro. Por isso que eu tenho esses 3 pontos na minha resistência do chuveiro. Com isso a gente entendeu que a resistência, ela pode transformar energia elétrica, provinda da corrente elétrica, em energia térmica. Uma curiosidade bem bacana é, por exemplo, aqueles fios de alta tensão em frente de casa, às vezes os passarinhos pousam lá. Como assim eles não levam choque naqueles fios de alta tensão? Muito simples, porque a corrente elétrica, ela é bem espertinha ela. O que ela faz? Ela tende a procurar o caminho mais fácil para ela passar. É a mesma coisa que a gente, se a gente está lá no meio da multidão, aonde a gente vai procurar passar? Nos locais onde tem menos obstáculos para nós, certo? Então é exatamente isso. Quando a corrente elétrica ela tá vindo pelo fio, ela vai ver a perninha lá do passarinho. O corpo do passarinho, ele tem uma determinada resistência. Então ela vai perceber que ele tem uma resistência e o fio tem uma resistência menor. Por isso que ela prefere passar pelo fio, continua passando pelo fio e não pelo corpo do passarinho. Por isso o passarinho não leva choque. Então nós temos que a tensão e a corrente elétrica, elas são diretamente proporcionais, pois se uma tomada oferece uma tensão bem grande, ela também vai fornecer uma corrente elétrica bem grande. E a resistência, ela é inversamente proporcional à corrente, pois se eu tenho uma resistência muito alta em um determinado material, menor será a corrente que passará por ele. Dessa forma, a gente consegue montar a primeira lei de Ohm, que significa que resistência é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente elétrica. Lembrando que as unidades para essas grandezas, resistência eu meço em ohm, tensão eu vou medir em volts e corrente elétrica eu vou medir em ampere, ok, pessoal? E todo cuidado é pouco ao trabalhar com resistências. E vou passar nosso cafezinho aqui, cafezinho com física, ok? E não é que a gente não é bom somente em estudos, também somos bons em fazer café. Não esquece de comentar, compartilhar, ativar o sininho e deixar o seu like lá pra gente. Até o próximo vídeo. Beijão, até mais!